Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de maio. No vídeo anterior eu falei para vocês que eu traria mais tags, né? E realmente vou trazer, eu estou preparando um vídeo com uma tag bem bacana, que eu acho que é a tag que você mais vai me conhecer como leitor, mas eu vou trazer na semana que vem. Ela ainda não está pronta, ainda estou organizando. É, e como eu li 4 livros no mês anterior, eu quis trazer nesse vídeo para compartilhar com vocês. Então, se você gosta de tag e está chegando aqui agora, já se inscreve e ativa o sininho para você não perder o próximo vídeo, tá bom? Se você já está aqui, já é inscrito, muito obrigado e pode aguardar a tag no próximo vídeo. Nesse vídeo, eu vou compartilhar com vocês 4 livros, como eu já falei, e eu vou falar do livro do último que eu li para o primeiro, né? Por quê? Porque o primeiro livro do mês que eu li, eu realmente não gostei. É um livro ruim. Então, quando eu falo para vocês, eu não gostei de uma história, é porque é gosto pessoal, gente. Eu não gostei, a história não funcionou para mim. Quando eu falo que o livro é ruim, é porque é ruim. E eu acho que eu tenho que te dar uma explicação mais detalhada do porquê que eu estou falando que um livro é ruim. Para eu te dar essa descrição, né, mais detalhada, eu vou precisar dar spoiler. Por isso que eu resolvi deixar ele para o final, porque quando eu for dar spoiler do livro, eu vou te avisar, porque se você quiser ler o livro, né, você já pode sair do vídeo sem perder o conteúdo, tá bom? E agora, sem mais delongas, vamos começar. E o último livro que eu li nesse mês de maio foi O Pesadelo. E aqui, uma jovem é encontrada morta dentro de um barco no arquipélago de Estocolmo. No dia seguinte, o diretor das exportações de armas de material bélico da Suécia é encontrado pendurado numa corda dentro de seu apartamento. O Juna Lina, ele assume as investigações. No princípio, parece que os dois casos se trata de suicídio e tal. O Juna, pelo menos em um dos casos, ele não acredita muito que tenha sido isso, ele começa as investigações. Gente, a partir daí, eu nem posso falar mais para vocês, porque se eu falar mais alguma coisa, eu acho que já seria spoiler. Mas o que eu posso falar para você é que esse livro é viciante. É um livro de tensão do início ao fim, um livro de adrenalina, tem cenas assim que deixam o coração da gente acelerado. Ao contrário do primeiro livro da série, que é O Hipnotista, que é um livro bem sangrento, esse aqui tem mortes, claro, mas ele não tem cenas tão violentas, tão pesadas quanto o primeiro. Mas nem por isso um livro menos bom, um livro com a qualidade inferior. Ele é um livro que vale a pena cada página que a gente lê. Maravilhoso. Super indico, se você não leu ainda O Pesadelo, leia porque vale a pena. Eu li também Sussurros do Passado. Se você está me acompanhando, você já sabe que eu quero ler todos os livros do Charlie Donlia esse ano, os livros que ele já publicou, né? Com exceção de Antes de Você Partir. Acho que é esse o título, porque antes de partir, um negócio assim, gente, eu não lembro agora o título direito do livro, desculpa, mas não é um thriller, então eu não tenho interesse em lê-lo agora. E aqui em Sussurros do Passado, a Sloane, ela é adotiva, ela sabe que é adotiva, os pais nunca mentiram para ela, sempre contou a verdade, pais amorosos, enfim. Ela cresceu cercada de amor, sabendo da verdade, que era adotada e tudo mais. E agora, ela começou um curso no Instituto Médico Legal, sob a supervisão da doutora Lívia Cutt. A doutora Lívia, ela aparece, eu acho que no segundo livro, Deixado para Trás, se eu não estou enganado. E o autor, volta e meia, faz alguma citação dela. E o foco desse primeiro ano de estudo da Sloane é genealogia forense. E ela conhece um site, né, apresentado para ela um site de genealogia, então onde as pessoas colocam o seu DNA, né, para ver se descobre alguém, um parente distante que seja, alguém que quer montar a sua árvore genealógica, coloca o seu DNA ali, para ver se descobre. A Sloane, ela sabe que é adotada e tal, mas ela coloca ali mesmo porque aquele seria o ponto de partida do seu estudo. Só que ela tem uma surpresa. Ela descobre que ela é a bebê Charlotte, que desapareceu com os pais sem deixar vestígio 30 anos antes. É claro que ela quer descobrir, né, o que aconteceu, e começa as investigações, começa a ir atrás do seu passado. Quando ela descobre isso, a imprensa, né, já
faz aquele alarde, a polícia e tal. E o Eric, ele é filho do xerife Sandy, lá da cidadezinha onde os pais da Sloane desapareceu. E ele vai atrás da Sloane, pedindo a ela que procure a família verdadeira, a família biológica dela, meio que infiltrada ali para tentar desvendar todo o mistério. Já que no passado, o Sandy, ele investigando o caso do desaparecimento dos pais, da família, né? E também investigando o crime que aconteceu. Um homem foi encontrado morto na rodovia. O carro da mãe da Charlotte, a Annabelle, foi encontrado ao lado do corpo, abandonado. Então, ele estava investigando aquilo ali quando ele morreu. E o que foi oficializado sobre a morte dele é que ele ingeriu uma quantidade muito grande de drogas, teve uma overdose, caiu com a viatura no rio e morreu afogado. O Eric não acredita nisso, quer limpar o nome do pai e precisa da ajuda da Sloane, porque a família da bebê Charlotte é uma das mais ricas e mais poderosas da região, né? Ela praticamente manda em tudo. Inclusive o Sandy, ele morreu porque ele descobriu todo o mistério, ele conseguiu fazer ali as ligações e desvendou tudo. Isso não é spoiler, tá? Tá ali no prólogo. E a Sloane aceita isso e ela vai procurar a família. Gente, um dos melhores livros do Charles Dondia, Sussurros do Passado, ao contrário do anterior que eu li, que é Olhos Vazios, né? Que eu descobri o mistério todo ali, bem no. Antes do final, né? Bem antes do final. Esse aqui eu não consegui desvendar, eu só fui descobrir mesmo quando o autor escancarou ali, contou tudo. E as narrativas, tanto do presente quanto do passado, né? Aqui ele volta aquele método lá do primeiro livro, A Garota do Lago, alternando passado e presente. As duas narrativas são frenéticas. Enfim, um livro e tanto. Se você gosta do gênero e não conhece, vale a pena, eu super indico Sussurros do Passado. Li também O Hipnotista. O Hipnotista, na verdade, foi uma releitura. Eu já li esse livro aqui quando ele foi publicado, lá em 2009, 2010, eu acho. Eu comprei, li e gostei bastante. Não lembrava de praticamente nada, né? Porque já faz muito tempo, eu lembrava de algumas cenas só. Então eu não lembrava mais do mistério, enfim, né? Quem que era ali os culpados e tudo mais. Então foi mais uma leitura do que uma releitura. E aqui uma família massacrada nos arredores de Estocolmo e o único sobrevivente é um garoto de 15 anos, que é o filho, né? Mas ele muito machucado, muito, enfim, até em estado de choque, já quase que em coma e tal, quando ele é socorrido. O Juna ali assume as investigações e ele acredita que a irmã do garoto vai ser a próxima vítima. Ela não mora com os pais, mas ele acredita que o assassino, o psicopata, vai atrás dela. E a única chance que ele tem de impedir isso é falar com o garoto. Mas da forma como ele está, a única alternativa que ele vê é recorrer a um hipnotista. Então ele recorre ao Eric para que o Eric hipnotize o rapaz. O Eric, no passado, ele teve um problema e então ele jurou que nunca mais hipnotizaria ninguém. Isso já faz 10 anos, ele nunca mais hipnotizou. Então ele está relutante em hipnotizar o rapaz. Mesmo assim, ele o faz e as revelações são bombásticas. O próprio Júnior não estava preparado para aquilo, muito menos o leitor. E a partir daí vai se desencadear uma série de eventos que para o Eric é aterrorizante. E, gente, um livro e tanto, com adrenalina, com tensão, tem cenas bastante violentas, enfim, é um livro que a gente não consegue parar de ler, que vale muito a pena cada página. Nossa, é muito, muito, muito bom. Por que eu comecei? Porque reli esse livro. Porque eu estou começando a ler a série, eu quero ler a série toda. Inclusive, eu estou com quase todos os livros aí, falta só O Homem Espelho, né? E eu quis começar do começo, do primeiro, porque eu não me lembrava de praticamente nada dessa história. Então, por essa razão, eu reli O Hipnotista. E foi uma super releitura, né? Porque eu não lembrava. Enfim, gente, um livrão. Se você não conhece, vale a pena conhecer. E o primeiro livro do mês que eu li, O Proprietário. E esse livro é muito ruim. Mas vamos começar do começo. A Cat ela é abandonada pelo namorado e ela está sem onde morar, meio que sem dinheiro, e aí surge uma oportunidade, né? Uma amiga que conhece alguém, que conhece alguém, que conhece o Ian,
que está alugando um quarto na casa onde ele vive sozinho. A Cat vai até lá, gosta da casa e tal, do Ian também, e ela se muda. Logo que ela se muda, ele pede para ela dois favores: não visitar dois lugares da casa, o porão e o jardim. Segundo ele, tá desorganizado, tá arrumado, tem que fazer uma reforma, então melhor é não entrar lá. Tá, até aí tá ok e tudo mais, mas ali pela segunda noite, no meio da madrugada, ela escuta um grito de gelar o sangue. Esse grito vem do jardim. Não bastasse isso, certa noite ela está olhando pela janela, na esquina, ali na penumbra, ela vê um homem que está encarando a casa. E isso se repete. O namorado manda uma mensagem para ela: saia da casa imediatamente. Ian é um assassino, ele matou a esposa. Isso deixa a gente super animado, achando que vai ser uma super história. Bom, gente, e tem tudo realmente para ser uma boa história. Mas quando o autor começa a desenvolver a história, gente, vai tudo por água abaixo. Ele não consegue desenrolar nada, nada acontece. A Cat é uma pessoa super, gente, indecisa, ela não faz nada por ela mesma, tudo ela pede opinião de alguém e não sai da casa e fala que vai investigar porque certa vez o filho do Ian, ele tem um filho, né? Aparece por lá e fala que não acredita que o pai tenha matado a mãe e ela começa a investigar. Ela quer investigar, né? Ela fala que vai investigar, na verdade não começa, porque ela não sai do lugar, só fala que vai investigar, vai investigar, vai investigar, e nada. E, bom, a partir daqui, eu já vou começar a dar spoiler, tá? Então, se você quiser ler o livro e não quiser tomar spoiler, você pode sair do vídeo, não vai ter prejuízo algum. Agora, se você não se importa com spoiler, ou se você não tem intenção de ler o livro e quiser continuar, tudo bem. Gente, por que, que eu não gostei? Por que, que o livro é ruim? Não é só porque ele não desenrola com a questão da Cat. Ela é uma criatura que não tem de forma nenhuma iniciativa própria. Ela, por exemplo, ela faz jantares e leva as amigas dela para conhecer o Ian, para saber das amigas o que, que ela acha. Se o Ian é um assassino, se é um psicopata, se não é, o que, que ela deve fazer. Tá certo. Uma das amigas é psicóloga, mas a psicóloga depois vai falar para ela: olha, eu sei, é você que sabe, é você que, né? E até aí tudo bem, porque eu não acho que um psicólogo vai conseguir identificar um psicopata no jantar. Mas, ok, não vou entrar nesse mérito. Vamos começar pela questão do jardim, gente, o grito que ela escuta. Ela vai confrontar o Ian. Que história é essa de grito? O que foi que aconteceu? E é claro, né, gente, que ela vai querer entrar no porão e vai no jardim. Ela tem a chave, ele pede ela para não entrar, mas também não esconde chave, não tranca. Fica lá a chave, ela pode pegar e entrar. E ela vai nesses lugares. Tá, e aí ela vai confrontar o Ian a questão do jardim, do grito. Aí o que, que ele fala para ela? Fala: olha, a questão do grito foi o seguinte: eu crio pombos no jardim, uma raposa invadiu o lugar onde os pombos ficam, atacou os pombos, matou alguns e eu fui espantar a raposa, ela mordeu na minha panturrilha, depois mordeu na outra e eu tive que matar. Por que, que ela faz esse confronto? Porque antes ela encontrou no porão uma pá e nesse pá tem um tufo, dessa pá tem um tufo de cabelo. E ela quer saber o que foi que aconteceu lá no jardim, e a pá e tudo mais. E aí ele fala para ela: e os cabelos que você viu na pá é da raposa, pelo de raposa. Ah, tá, mas e o grito? Bom, o grito é porque a raposa era macho e tinha a raposa fêmea. Ou é ao contrário, não sei. Eu sei que o parceiro, quando viu que a raposa estava morta, gritou, né? E o grito da raposa parece grito humano. Não vou entrar nesse mérito porque eu nunca escutei grito de raposa. Mas, tá. Essa é a primeira explicação. Ela aceita, sem pedir evidência, sem ver o machucado nas panturrilhas dele e tudo mais, tá, deixa passar. Depois ela volta nisso, o autor vai voltar nessa questão da raposa de novo, e aí ele vai dar uma outra explicação. Gente, e aí eu achei que ele começou a abusar da inteligência do leitor. Ele vira para ela e diz: olha, a questão é o seguinte, na verdade eu não matei a raposa, mas ela atacou lá os pombos, ela matou vários pombos, e eu peguei os pombos e com a pá. Então o que você viu na pá não é
cabelo, não é pelo de raposa, é pena dos pombos. Gente, confundir pelo com pena, e essa é a explicação final, porque ele não volta mais essa história. E quando ela vai lá no jardim, ela encontra uma cova. Mas ele não explica essa cova. E fala que ele usou para enterrar os pombos. Gente, mas uma cova? Ela acha que tem uma pessoa enterrada, uma cova que cabe uma pessoa para enterrar pombos? Tá. Mas ele nem continua nessa história da cova. E por aí afora vai, nessas desculpas esfarrapadas. E o rapaz na penumbra, gente, primeiro ele fala que é o namorado dela que estava lá. Ah, porque é o namorado e tal. Depois ele muda de ideia. Não, não é só o namorado, tem um outro homem. E aí esse outro homem ele vai explicar quem que é. Aí o outro homem, gente, é um usuário de drogas. Antes dele comprar a casa com a esposa dele, tinha um grupo de usuários de drogas que ficava no porão usando drogas. Aí ele compra a casa, se muda para casa e deixa os usuários continuarem no porão usando drogas. Eu não sei que tipo de pessoa compra uma casa ocupada por usuários de drogas, muda-se para casa e deixa os usuários usar um dos cômodos da casa, como quando ela estava abandonada. E aí, depois de um certo ponto, a esposa pede para eles saírem de lá. E esse rapaz, esse que estava olhando a casa, diz que lá que esqueceu, deixou algumas coisas lá, saiu apressado, tal, não sei, e ficou algumas coisas para trás e agora ele quer entrar lá e pegar e não sabia como. Como não sabia como? Porque se ele morou lá, porque se ele esteve lá durante um tempo, mesmo depois que o Ian já estava morando na casa, e nem foi o Ian que pediu para ele sair, foi a esposa, e agora não tem mais a esposa, por que ele precisa ficar espreitando a casa? Por que ele não chega lá e entra e pega? Não tem lógica. Nada nessa explicação fez sentido para mim. Nada, nada. A coisa mais sem pé nem cabeça do mundo. Quem foi que matou a mulher? Desde o início eu já sabia quem é que tinha matado e por que, não foi surpresa, só foi eu tive, né, no começo, claro, era só uma suposição, mas depois isso foi tornando-se uma certeza. E, gente, quando a Cat descobre, eu fiquei realmente pensando, não, ele tinha que colocar a cereja do bolo, porque ela descobre o corpo da esposa do Ian no jardim da assassina, a mulher que matou, a vizinha. E gente, a vizinha, ela tem família, ela não mora sozinha. Como é que ela enterrou uma mulher numa cova rasa, no jardim de sua casa, e ninguém desconfiou de nada? Tá, e você, se você já leu o livro, você deve estar se perguntando, tá, mas ele não falou que a cova era rasa. Não, não falou, gente, mas agora, tanto tempo depois, né? Ela vai lá, certa noite, ela vai lá e vai pro jardim. E encontra um pedacinho de plástico na grama, saltando por debaixo da grama. E ela puxa aquele pedacinho e descobre o corpo. A cova era funda? Nunca, né? Nunca que uma cova era funda ao ponto de ter um pedacinho da lona que estava enrolando o corpo saindo para fora da terra e a pessoa puxar e saiu, gente, o corpo. Era uma cova rasíssima. E ninguém desconfiou de nada, ninguém percebeu nada. Bom, por essas e outras, eu digo que esse livro é ruim, porque eu acho que o autor não levou em consideração a inteligência do leitor. Ele realmente não se preocupou em trazer uma história no mínimo crível. Tá bom, o autor ele tem a liberdade de contar a história do jeito que ele quiser. Só que eu acho que a partir do momento em que ele perde o respeito pela inteligência do leitor, ele escreveu um livro ruim. Bom, pessoal, então era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo, inscreva-se e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos. Eu vou continuar compartilhando as minhas leituras aqui com você. Vou trazer tags, como eu já falei no início do vídeo. E até o próximo. Tchau!